Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô morrendo de saudade de ver a carinha de vocês. Realmente eu espero que esse ano a gente se encontre presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente vai cuidando da vida, enquanto as coisas não voltam à nossa normalidade, eu fiquei pensando aqui em mais um assunto que possa ajudar a gente ao enfrentamento dessa fase que a gente está passando e trazer para vocês mais um recurso dentro da saúde integrativa, das ferramentas que a gente tem por aí, que podem ajudar a passar por ansiedade, a passar por esses momentos de incerteza, né, que traz a ansiedade, insônia, falta de concentração, até mesmo para as crianças, né, que estão ainda trabalhando, tendo aula online, então a gente pode ajudar nossos sobrinhos, filhos, netos, sabendo que existem ferramentas à disposição para ajudar o enfrentamento desses desafios que a gente encontra pela frente, ok? Então, hoje eu trouxe uma terapia, é uma terapia chamada psicoacústica, também conhecida como terapia acústica, conhecida como batidas binaurais, e o que elas podem fazer para ajudar a gente ao enfrentamento de situações na nossa vida, relacionado principalmente ao corpo e à mente. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver se eu lembro ainda como faz isso. Né? Foram os tempos aí, olha, aí consegui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar eu aqui. É um pouquinho maior aqui. Terapia psicoacústica é a cura pelo som. E é muito interessante a gente falar de terapia, né? Psicoacústica. Ó, psico já tem a ver com a parte da nossa psique, né? E interessante é que as práticas de uso das frequências sonoras, usar música, tudo isso já é muito, muito, muito antigo. Cuidar da saúde física e emocional através dos sons é desde tempos imemoriais. Pitágoras, Klepper, os alquimistas, os xamãs, né, os indígenas, médicos, os grandes mestres da antiguidade já sabiam que os sons podiam modificar realmente a estrutura da composição, até mesmo fisiológica do corpo. Por quê? Porque eles viam mudanças de comportamento. E isso não acontece só com os seres humanos, né? A gente tem isso com os vegetais, a gente tem a ressonância através dos cristais, dos minerais. Então, a natureza em si, ela é beneficiada através das frequências sonoras. Então, talvez por isso as religiões, as tradições antigas sempre fizeram uso da música. Então, aí a gente tem ilustrações, por exemplo, eu coloquei aí, ó, os monges gregorianos, né? Fazendo lá aquelas entonações, usando aqueles timbres, e que deixavam as pessoas num estado de elevação espiritual, né? Cria um estado emocional favorável nas pessoas. Os xamãs, os indígenas, as tribos costumam usar muito o recurso da música, dos tambores. A gente já teve uma aula que a gente viu o pesquisador, o Masaru Emoto, quando ele fez aquela pesquisa relacionada às moléculas de água, ele colocava sons, né, aqueles recipientes com água, que ele colocava sons diferentes de música ou de voz, né, a voz falando
a pessoa falando na frente do copo com água ou do frasco com água, ou expondo essa música a músicas, e Moody, quando ele pegava a molécula dessa água e olhava lá no microscópio, o que ele via? Os cristais que se formavam daquela molécula tinham desenhos, né, de acordo com a frequência que era emitida, que aquela água estava exposta. Então, modificava a forma do cristal, da molécula de água. E quem, né, consegue ficar inerte quando está escutando uma música e depende do ritmo, da frequência da batida da música, o seu corpo vibra, você sente a vibração, você sente a vontade de dançar, de se mexer, né? Quem consegue ficar inerte à música? Vai, lógico, depender da sua atração por determinados ritmos, né? Isso vai, sim, ter influência se você vai dançar aquela música ou vai repudiar aquela música. Mas a gente vê realmente o quanto influência tem os sons, sejam sons não agradáveis como sons agradáveis na nossa vida. E essa terapia psicoacústica, ela está inserida dentro de uma área de medicina hoje em dia que está estudando como a música e os sons estão influenciando no sistema nervoso, tanto psicologicamente quanto fisiologicamente. Então, para a gente simplificar, e todas as aulas a gente já vem, principalmente de saúde integral, todas as aulas toca no ponto que é a nossa questão mente-corpo, né? Então, a nossa parte física e a não física. O quanto a nossa mente influencia no corpo. Não tem como desmembrar, né, a nossa mente do nosso corpo. Então, nesse estudo da medicina que está estudando a música, o som e a influência fisiológica no corpo humano, mais especificamente, né, tem outros estudos, mas a gente vai falar aqui a influência em nós. Tem uma área dessa ciência que estuda as batidas binaurais. Por que binaural ou binaurais? Porque tem a ver com as duas orelhas, né? Então, binaural ou biauricular. Também a gente escuta falar as batidas biauriculares, porque ela tem a ver com as duas orelhas. Então, aurículo, que tem a ver com as orelhas. Então, aurículo puntura, que é aquela acupuntura usando a reflexologia na orelha, usando um sistema, né, que é o sistema que a gente tem de reflexo, tudo que a gente trata na orelha vai ter correspondência no corpo, assim como na palma da mão, assim como na sola do pé também. Essas batidas binaurais, elas foram teorizadas pela primeira vez há muitos anos atrás, a gente tem 1837 aí, pelo Henrique, né, em William Dove. E mais tarde, elas foram comprovadas cientificamente pelo Oster, pelo Dr. Oster, que era um médico e biofísico, já lá para 1973, quando ele fez publicação dos estudos que ele estava fazendo. E aí essa pesquisa foi chamada de batidas auditivas no cérebro. Esse estudo abriu completamente uma nova ciência, um novo olhar. Por quê? Porque conseguiu se comprovar. Em 1930, a gente tem um cientista, um pesquisador, eu não me lembro o nome dele agora, mas em 1930 a gente teve o surgimento do eletroencefalograma. Então, a partir de 1930, foi mais fácil fazer os estudos e comprovar através daquelas ondas eletromagnéticas, através do eletroencefalograma, a influência do meio com relação às ondas cerebrais. E
E aí, a partir disso, foi se estudando e foi rapidamente aprendendo, né, que o cérebro ele fica adaptável, ele fica exposto a novas informações e aí ele pode modificar-se, né? Como a gente pode modificar o nosso comportamento através do conhecimento, do autoconhecimento, desses recursos, desses apoios. E aí ele viu, então, que o cérebro, com essa informação nova, ele tem um novo modo de controle, ele pode melhorar os padrões de sono e ele pode ter respostas de cura, né, dentro do corpo. E muito mais, que a gente vai ver mais aí para frente. Bom, para a gente falar, então, de batidas bineurais, a gente tem que entender um pouquinho sobre as frequências cerebrais. As nossas células cerebrais, especificamente nos nossos neurônios, eles vão se utilizar de impulsos elétricos para eles se comunicarem. São os impulsos elétricos dos nossos neurônios, essa conversa, essa comunicação que faz tudo acontecer no corpo, desde movimento, né, até todos os órgãos funcionarem, liberação de todas as substâncias que a gente tem no corpo, tudo então depende da comunicação elétrica que acontece no nosso corpo através dos nossos neurônios. Essa comunicação. Cada neurônio, então, ele produz uma determinada descarga elétrica, né? E essa descarga, ela tem o objetivo realmente de poder passar a comunicação. Como eu sempre falo, nós somos seres elétricos e tudo que é elétrico vai gerar um campo eletromagnético. Então, se a gente tem eletricidade no corpo através dos nossos fiozinhos, né, que são os nossos neurônios, e eles vão se comunicando, eles vão produzindo essas ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas é sentida pelos aparelhos, né? Então a gente consegue detectar as ondas eletromagnéticas, tanto é que o eletroencefalograma, o eletrocardiograma e outros aparelhos agora que a gente tem, que na medicina integrativa ou medicina vibracional, aliás, é muito utilizado, que é fazer o diagnóstico de como está a frequência do nosso corpo, como está o nosso campo eletromagnético e a influência que a gente está tendo do meio em que a gente está. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas são medidas em ciclos, ou chamados também hertz, porque foi o hertz que instituiu, que chegou aí nessa unidade de medida. A frequência de 1 hertz equivale à quantidade de ciclos por segundo. Então, é né, ciclo em 1 segundo, é 1 hertz. Então, se a gente tem 60 hertz, a gente tem lá que há uma oscilação de 60 vezes por segundo. Então, olhando aí, para a gente ter ideia de como se comporta, né, essa frequência aí em forma de onda, a gente tem lá 1 hertz no espaço de 1 segundo. A gente tem 2 hertz no espaço de 1 segundo. A gente tem 3 hertz no espaço de 1 segundo. Então, é 1 hertz, 2 hertz, 3 hertz. Já sabe que é no espaço de 1 segundo quantas vezes a gente vai aparecer essa frequência, essa onda aí. Então, os sons binaurais, eles são sons de frequências diferentes, que são capazes de estimular o cérebro e apresentar como resposta as mudanças no nosso campo fisiológico, bioquímico. E automaticamente o que acontece no nosso campo fisiológico vai ter uma resposta comportamental com a gente, né? Diga-se de passagem, as emoções. Então, se você tem um susto, fisiologicamente vai acontecer coisas no seu organismo e vice-versa, né? Se você tem, às vezes, alguma coisa que acontece dentro do seu corpo, você vai exteriorizar. Então, você tem um ataque cardíaco que começou do nada lá dentro. Você vai ter expressão, o seu comportamento vai se modificar. Em 1985, Murray, né,
ele, lá nos Estados Unidos, ele, nas pesquisas dele, ele foi tendo comprovação porque ele foi desenvolvendo processos, protocolos que ele foi colocando, né, testando frequência nas pessoas, num grupo de estudo lá dele. Ele foi testando as frequências nessas pessoas e foi vendo a modificação que elas tinham nos comportamentos delas, né? Então, tanto em termos de saúde física, quanto no estado comportamental das pessoas também. E então, esse estudo demonstrou como o cérebro vai interpretando sinais dessas frequências, como vai sendo produzido esse efeito dessas batidas binaurais, que é elas que fazem modificar a frequência, a gente vai ver mais para frente, né? E a partir disso, então, surgiu as possibilidades de se utilizar isso para melhorar as performances e a saúde das pessoas. Porque observou-se, foi mais categórico, né? Eles foram observando e vendo o que a gente faz com esse saber aqui. Então, como essas batidas vão influenciar o cérebro e o corpo? Então, pensa assim, ó, qualquer atividade bioquímica ou eletroquímica, bioquímica ou elétrica, porque somos seres elétricos, né? A coisa acontece primeiro na parte elétrica e aí ela se transforma em bioquímica. Então, o estímulo elétrico do neurônio, né, vai passar pelo neurônio e vai chegar lá no final dele e ela modifica de um estímulo elétrico para um estímulo bioquímico. O que é bioquímico? É liberação de neurotransmissores, é liberação de substâncias que vão se comunicar com outras, que vão passar essa mensagem para outros lugares, que vai fazer as coisas acontecerem, como o caso dos hormônios. Os nossos hormônios são os mensageiros que fazem a distribuição no corpo para fazer, ó, você vai funcionar assim, você vai funcionar assado, e como vai se comportar quimicamente o nosso corpo, como que ele vai funcionar. Então, dessa eletroquímica vai resultar a produção de ondas eletromagnéticas que podem ser objetivamente medidas com os equipamentos adequados. Então, tem tanto as encefalograma, como as termografias, como as tomografias funcionais, que é observar o que está acontecendo em tempo real, enquanto está sendo feita a experiência. Essas ondas vão mudando as frequências baseadas na atividade neural dentro do cérebro, e porque a atividade neural é eletroquímica, então a função do cérebro pode ser modificada usando sons e frequências. Então, eles viram lá, mudando a frequência, mudava a bioquímica do corpo, né? Através do som. Então, essas frequências, que sejam através de sons ou de músicas, elas estimulavam o cérebro a produzir determinados neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina. Então, a serotonina é um mensageiro químico, né, um neurotransmissor, que faz a gente se sentir bem. Então, se a gente está se sentindo bem, está com um sentimento de prazer, a ideia é ajudar a reduzir, por exemplo, um estado de dor. E às vezes não é só a dor física, é a dor emocional também. Que lá numa outra aula eu falo sobre a gente vai ter mais para frente, e espero que seja presencial, mas é a dor do coração partido, né? Por que a gente sente no corpo a dor física, sendo que a questão é emocional, é uma questão que não é física, mas a gente sente como se tivesse a dor realmente. E aí tem a ver com a região do cérebro. Então, se eu estimulo determinadas regiões do cérebro, eu posso conseguir o efeito também similar ali, por proximidade. E então, as terapias acústicas e a modificação das frequências são coadjuvantes também para tratar tanto as dores que podem ser físicas, como as dores emocionais. Os pesquisadores acreditam
que diferentes padrões de ondas cerebrais estão ligados à produção no cérebro de vários neuroquímicos associados com relaxamento, liberação de estresse, né? Então, por quê? Porque se a gente viu lá que é bioquimicamente, tem a ver com neurotransmissor, vai ter a ver com os hormônios, com os neuropeptídeos. Então, vai colaborar diminuindo, por exemplo, um hormônio como o cortisol, que é em grande quantidade, ele deixa a pessoa muito estressada, pode causar inflamação no corpo, então entra num ciclo, né? Pode ajudar o aumento da aprendizagem e a criatividade, por quê? Porque a gente vai ver lá que determinadas ondas cerebrais têm a ver com essa parte da aprendizagem da criatividade, da memória, né? E outros benefícios lá que tem muitos estudos, né? Então, se a gente se aprofundar, a gente vê mais benefícios que tem. Esses neuroquímicos incluem beta-endorfinas. Então, endorfina é o que ajuda a gente é um analgésico natural para a gente, né? Endorfina, além da sensação de prazer. Fatores de crescimento tem a ver com os nossos hormônios que ajudam o crescimento, peptídeos intestinais, então a gente já sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Se a gente não cuida do intestino, a gente não tem neurotransmissor saudável, né? Nem a imunidade, nem os nossos estados mentais. Por quê? Porque a gente tem neurônios sendo fabricados no nosso intestino, né? Quer dizer, a gente tem neurônio no intestino que fabrica hormônios e neurotransmissores que ajudam ao corpo funcionar e a nossa mente a funcionar. Acetilcolina, vasopressina, a serotonina. Então, aí todos são hormônios e são moléculas aí, enzimas, que vão ajudando a parte da criatividade, a parte do bem-estar, né? A vasopressina, e ela tem a ver com a pressão alta, é um antidiurético, mas ela também está associada a estados de prazer. E a serotonina, né? Que também está associada aos estados de felicidade, estados de prazer. A doutora Candice Pert, que estudou a bioquímica das emoções, eu já dei uma aula sobre isso também, a bioquímica das emoções, o que ela descobriu? Que nós temos neuropeptídeos associados a cada emoção que a gente tem. E esses, a gente pode ficar até viciado em emoções, então a gente fica raivoso, agressivo ou pessimista, então a gente fica inundado, né, de neuropeptídeos aí que favorecem a gente a ter aumento de hormônio de cortisol, que deixa a gente mais estressado ainda, baixa de serotonina, baixa de endorfina, baixa de ocitocina, que são todos esses neurotransmissores relacionados à felicidade e ao bem-estar. Então, ela conseguiu provar bioquimicamente, né, que realmente o nosso estado mental vai produzir uma química específica. E se a gente conseguir modificar o nosso estado mental, treinar através da meditação, através dessas terapias inúmeras do autoconhecimento, a gente muda a bioquímica do corpo, favorável a gente estar sempre ou mais próximo do estado de saúde, né? Mais tempo no estado de saúde. Então, é interessante que os estudos dela veio agregar, corroborar aos estudos que eles estavam observando lá, que modificando a frequência do cérebro de uma forma externa, né, através das frequências, modificava, modulava a bioquímica do corpo. Então, uma coisa vai agregando a outra e eles vão conseguindo realmente entender o processo, como acontece, e a partir disso as novas ferramentas e novas terapias vão aparecendo para ajudar as pessoas a voltarem ao estado de saúde. Como funciona, então, a batida binaural, né?
É assim, a batida binaural, ela só acontece com o som emitido, né? Através você colocar esqueci o nome agora, o fone de ouvido, né? Você põe o fone de ouvido e como o nosso ouvido, os nossos ouvidos, eles têm comunicações separadas, né, com o nosso cérebro, ele tem áreas separadas, o direito e esquerdo, o direito escuta de um jeito, o direito do outro, e aí juntando essas duas informações, a gente processa e faz o processamento do som. Da onde vem, se é de trás, se é da frente, se é de baixo, a intensidade do som, para a gente se localizar até no espaço. E então você recebe uma frequência de um lado e uma frequência do outro. Então, os fones de ouvidos têm que ser estéreo, ele não pode ser mono. Ele tem que ter aquele pluguinho lá que tem esses dois canais. Então, quando vocês olharem lá o fone de ouvido de vocês, na maioria das vezes eles vão estar lá escrito direito e esquerdo, né? Right, left. E aí você vai receber diferente o som, e aí o seu cérebro interpreta o som. E então a frequência de um lado é diferente da frequência do outro. Eu já estou precisando comer uma sopa de letrinha, porque estou esquecendo a, as palavras. Mas a diferença de uma frequência para outra, né? Essa diferença é o que vai resultar, é o que o seu cérebro vai entender, vai codificar. Então, se a gente olhar aí, 114 Hz de um lado e 124 do outro, qual é o resultado? São 10 Hz, né? Porque ele fez uma subtração aí no cérebro e ele interpretou como uma batida de 10 Hz. Então, lá, ao associar duas frequências diferentes, né, medidas em Hertz, distinta, o cérebro vai criar, entre aspas, né, ele vai interpretar uma frequência resultante das duas grandezas associadas, nesse caso aí, 10 Hz, ok? Então, essa frequência, ela vai fazer um fenômeno chamado arrastamento de ondas cerebrais. O que é o arrastamento de ondas cerebrais? Ela vai tender a arrastar as outras frequências do cérebro, as nossas frequências cerebrais, para 10 Hz. Aí o que a gente tem que saber? O que quer dizer arrastar as ondas cerebrais, a frequência cerebral para 10 Hz? Aí a gente vai ver mais para frente, porque aí eles estudaram as ondas cerebrais, que nós temos 5 tipos normalmente, né? São 5 tipos de ondas cerebrais. A gente vai ver mais os 4 tipos, mas a gente tem a delta, a teta, a alfa, a beta e a gama. Existe uma que chama Y, mas a gente nem vai entrar nessa. E nem na gama também, porque a gama, a frequência gama é uma frequência que a gente não é tão comum a gente chegar. A gente pode chegar nela dormindo e pode chegar nela em estados meditativos. Para isso, você tem que ser um ótimo meditador. Então, tem estudos aí, o Dalai Lama promoveu um estudo grande com referente à meditação, e lá muitos voluntários foram ser estudados com as frequências cerebrais que são modificadas através de estados meditativos. Então, na meditação, a gente consegue também modificar frequência cerebral. E é um meio natural, né? A meditação é a gente mesmo treinando e modificando a nossa frequência cerebral. Aí, no caso da batida binaural, a gente está usando um recurso externo para promover chegar nessas frequências
que são mais indicadas. Aí depende do que você precisa. Então, vamos ver aqui, entender um pouquinho mais. Então, as frequências mais usadas aí, para a gente ter ideia, né? Delta. Então, para vocês terem ideia, os sons que a gente escuta, audível para o ser humano, é de 20 Hz a 30 a 20 mil Hz. Audível. A nossa frequência, as frequências cerebrais e essas frequências das ondas cerebrais, elas não são audíveis para a gente, né? Aí, no caso desses hertz que a gente está vendo na medição. Mas o cérebro, ele interpreta, o cérebro, ele sente, é através dessas frequências que tudo vai funcionar. E aí a gente tem essas frequências aí das ondas. Delta, por exemplo, que vai de 1 a 3 Hz. Normalmente, delta, a gente vai estar em delta quando a gente está em sono profundo. Então, a gente só normalmente, né? No caso normal, sem estar externamente forçando a gente chegar nesse estado aí, a gente, durante o sono, a gente entra em delta quando a gente está lá no sono profundo. É um sono profundo sem sonhos. E que a gente fala, né, que são ondas muito mais lentas, e elas ajudam muito se a gente usar essas frequências para estimular o sono, para o sistema imunológico, para a capacidade de aprendizado. Então, por quê? Para a gente entender um pouquinho da fisiologia, que a neurociência trouxe muito para a gente nos últimos anos. Se você é uma pessoa que tem insônia, né, você não consegue dormir, não consegue entrar em sono profundo, né, e a gente tem os ciclos lá, lembra das aulas lá que a gente tem os ciclos do sono que a gente tem que ter pelo menos de 5 a 6 ciclos dessas ondas durante a noite. A gente tem que entrar em sono profundo porque é lá que acontece a faxina do corpo. Os hormônios vão ser liberados para fazer a faxina do corpo. É nessa hora que a gente vai guardar o aprendizado durante o dia também. Então, a nossa capacidade de aprendizado vai ficar melhor, porque a gente vai ter memória melhor, vai estar concentrado no outro dia, vai estar descansado, vai estar. O corpo vai estar faxinado. Tudo isso é necessário. Então, as ondas deltas é o que proporciona isso para o nosso organismo. A teta, que é de 3 a 7 Hz, aí também a gente chega nela, tem mundo interno aí, por quê? Porque normalmente é naquele estado em que a gente está, quando a gente está começando a dormir, né, e de manhã antes de acordar. Então, é um sono com sonhos, a gente tem muito insight nessas horas, a gente tem aquela impressão de sonho vívido, né? Às vezes você está lá sonhando, você sabe que está sonhando, é incrível, né? Porque você sabe que você está sonhando, e às vezes você não consegue acordar, mas às vezes você sabe que está sonhando, aproveita para fazer tudo do sonho lá, que você sabe que está sonhando mesmo, é tudo possível no sonho. Então, é um sono com sonhos, é essencial para o estímulo da meditação, porque é nesse estado teta que você tem os insights também, você consegue resolver conflitos nesse momento, porque você está estimulando a sua criatividade, você está com controle da sua ansiedade, porque aí você está no estado de repouso, né? Então, se você está com deficiência de tudo isso, de criatividade, não está conseguindo meditar, você está super ansioso, o que vai ser usado nessa terapia? Vai colocar a frequência teta lá nos fones de ouvido para estimular você chegar nesse estado, treinar o seu cérebro a chegar em teta.
E a gente tem outras formas de chegar em teta. Hipnose, por exemplo, que se usa muito, induzir através da voz, do ritmo da voz. O hipnoterapeuta pode fazer você chegar no estado teta. O teta healing, que é uma terapia que também o terapeuta vai conduzindo você, e você, no estado de relaxamento, você entra no estado teta, de frequências, aí você pode ter acesso a memórias que precisam ser curadas. Então, o teta healing, a hipnose utiliza muito chegar no estado teta. Alfa, né? Alfa entre 8 e 13. Então, é o mundo interno e externo. É assim, você está acordado, você está em estado de vigília, que a gente fala, você está acordado, focado, mas está relaxado. Então, é quando seu cérebro está atento, mas relaxado. Você não está estressado, hiper focado. Não, você está com foco, mas está descansado. Seu cérebro está relaxado. Então, estimula a calma, a atenção, a coordenação mental. Né? É muito bom para aprendizagem acelerada. No estado alfa, que é o do foco, ajuda muito a você estudar para um concurso, para uma prova. Então, você consegue se dedicar ao que você está estudando sem estar estressado, sem estar ansioso. Então, a aprendizagem acelerada, que existe escolas que fazem, né, cursos que ajudam a você a entrar no estado alfa para estudar. Muitos professores e as escolas Waldorf, por exemplo, elas se utilizam muito das músicas antes de iniciar as tarefas. Né? Então, a criança entra na classe, aí todo mundo chega naquele estado de euforia, e aí os professores geralmente já colocam músicas, já fazem os cânticos, que têm frequências alfa, para ajudar as crianças então, a entrar no estado de atenção, de calma, para aí o professor começar então a dar o conteúdo, porque aí efetivamente ele vai ter a atenção das crianças, né? Do que chegar, mandar sentar, ficar quieto, cala a boca e presta atenção. Não, né? As crianças estão ainda naquele estado em beta, né? Que aí a gente vai ver agora, de frequência beta. É estado de acelerado, de alerta, né? E é o que a gente está todo dia. Quando acordou, né? Normalmente o nosso dia a dia, quando a gente está fazendo nossas atividades, a gente está em estado de frequência de ondas cerebrais beta, né? Que é o alerta. A gente está utilizando o nosso raciocínio, a nossa lógica, resolvendo os nossos conflitos, as nossas atividades. Então, a gente está em estado beta. Mas, por exemplo, a hora que você vai dormir, você não pode estar em estado beta, senão você não dorme, você está acelerado. Então, tem muita gente que faz atividade, faz muita coisa, ou fica muito preocupado e fica em estado das ondas beta, e aí elas não conseguem entrar na condição de frequência de ondas mais lentas para chegar nas fases necessárias aí que a gente começou lá com a delta e a teta, ok? Então, nessa terapia, o que acontece é que colocando a, a diferença de frequência, né, as pessoas que fazem, produz sons, produz músicas, né, porque tem o ruído. Essas batidas binaurais, normalmente elas são sons, são ruídos, não necessariamente tem que ter música. Mas se você pode usar música em cima das batidas binaurais. Por quê? Porque às vezes os sons das batidas binaurais são meio. Às vezes eles são meio chatinhos de ficar ouvindo. Então, se você põe uma música em cima,
você consegue escutar a música, mas o seu cérebro também está interpretando as batidas, tá? Mas aí tem que ser com o fone para poder fazer a diferença, porque se você escutar sem fone, ele não vai, o binaural, ele não vai fazer essa diferença, o cérebro não vai fazer a interpretação dessa diferença em hertz. Então tem que ser com fone de ouvido estéreo, ok? Para os sons binaurais. Então, que eu falei aqui dos recursos, né? Aqui é uma termografia cerebral, geralmente é feito com a tomografia funcional. Então, aqui é um exemplo de ondas tetas. Então, antes e depois da sincronização dos hemisférios. Então, antes da pessoa fazer a terapia acústica, né? Então, aqui ela está no estado normal, inteligível, padrão desarmônico, aí observa-se, né? Um padrão desarmonizado de onda cerebral, com restrição ao processo de organização do processo de organização do pensamento, tá? Confuso aqui, né? Inclinação à ansiedade, à depressão, enfraquecimento mental. Então, a saúde emocional aqui está abalada. Após 15 minutos, né, da terapia, eles começam a observar a modificação, né, do padrão da sincronização dos hemisférios aqui, e após 25 minutos de audição lá, colocou lá. Então, o que eles observaram? Harmonização e balanceamento dos hemisférios, permitindo que o cérebro trabalhe com ambos os lados sincronizados, produzindo, então, uma comunicação de pensamentos, informações e respostas mais eficientes e coerentes. Então, vai tendo aí o sincronismo dos hemisférios, que vai produzindo, então, uma melhor performance, uma funcionalidade. Então, o estado aqui dessa pessoa, emocional, mental, a gente já vê que tem um equilíbrio aqui, ó. Já tem uma condição satisfatória aqui, tá? Então, os estudos têm mostrado que com o treinamento repetitivo ou repetido para distribuir sons de frequência próxima, vai, então, ter a reorganização plástica do cérebro, capaz, então, de criar um balanceamento naquela assimetria que tinha antes aqui. Então, eles vão comprovando isso. Tá? Como funciona a terapia com sons binaurais? Então, é o seguinte, a recomendação é que os fones de ouvido sejam usados durante a terapia, como eu falei, porque senão não tem aquela diferença. Também é recomendado estar em um ambiente calmo, muitas vezes deitado, com os olhos fechados. Então, por quê? Olhos fechados, porque fechou o olho, você já tira outros estímulos. Você está concentrado naquilo que você está ouvindo. Deitado, porque aí você já entra num estado também, não está postura, se está sentado, se está mal acomodado. Então, deitado, geralmente você fica mais bem acomodado, seu corpo. Os fones devem ser de capacidade estéreo, que eu falei, né? Porque senão não faz essa subtração aí. O que eu estudei, o que eu observei dessa terapia é que eles pedem para ser de 15 a 20 minutos, então normalmente é 20 minutos, e durante pelo menos aí 30 dias, usando-se ou todo dia, ou de 2 a 3 vezes na semana, para você ir treinando o cérebro. Né? Porque é como andar de bicicleta, é como aprender a andar de carro. Você não pega uma vez na semana, aí na outra, que o mês. Não, é um treino. Né? É como o músculo que você treina lá e é diário, ou pelo menos um dia sim, um dia não. O cérebro também é um treino para que você consiga depois chegar em estados meditativos ou recursos que você entre nesse estado de diminuição de ansiedade, diminuição de medo. É usado para pessoas que, vamos supor, vai fazer uma cirurgia e ela está ansiosa porque ela está com medo, que dê alguma coisa errada. Então, pode ser usado dias antes de uma cirurgia. Pessoas que vão fazer provas de concurso,
Então, é um recurso que pode ser usado tanto para o relaxamento, depende da onda, como para o foco, para ela estudar. Então, tem muitos recursos para serem usados. Pessoas que têm fobias, síndrome do pânico, alcoólicos, né? Pessoas que têm problema com droga também, porque tira o foco de alguma coisa e aí vai trabalhar aquelas ondas lá de forma a ajudar o corpo dela a se mudar bioquimicamente e aí o comportamento vai se modificando também, ok? A prática deve ser repetida, então, aí, ó, de 2 a 3 vezes por semana ou diariamente, durante pelo menos 20, 30 dias, né? E muitas pessoas utilizam bastante momentos antes de dormir. Então, querem entrar em estado de relaxamento e sono, é muito usado para insônia. Então, aí a pessoa vai deitar, tal, e aí ela tem lá no celular dela o programinha que eu vou mostrar para vocês que existe, e aí põe lá o fone de ouvido, e aí ela faz aquele tempo e vai todo dia fazendo aquilo e pode programar quantos minutos fica ligado. E aí ela pode escolher escutar só o som mesmo, só a batida pura, ou ela pode colocar musiquinhas por cima daquelas batidas, ok? Bom, os benefícios são muitos, são incríveis e ao longo desses anos tem se mostrado, tem se usado para TDAH, né? Então, crianças que são hiperativas, por exemplo, então, e você quer baixar um pouco a atividade dessa criança para ela conseguir se concentrar, para ela conseguir estudar. Então, existe essa terapia muito usada para Parkinson, para Alzheimer. A gente viu o quanto, né, os benefícios de música para o pessoal que tem Alzheimer. Então, os mais evidentes e fáceis de serem alcançados são para aumento de foco, melhorar a disposição, clareza de pensamento. Tem bastante isso. Ansiedade, insônia, melhoria da memória, né? Porque se você dorme bem, se você chega no sono profundo, né, que é reparador realmente para o corpo, você vai acordar melhor e aí o seu dia, as suas atividades vão ter um melhor rendimento. Para quem não consegue meditar, por quê? Porque é muito acelerado. Tem muita gente que fala, eu não consigo meditar, porque eu fico pensando, porque eu fico pensando. Então, esse é um recurso para ajudar a pessoa a entrar em estados meditativos, até uma hora que ela vai conseguir meditar sozinha, porque aí já aprendeu, treinou o cérebro para desacelerar. Então, vai trazer o relaxamento, concentração, para cada finalidade, então há um tipo diferente de batida bineural, porque tem a ver com aquelas ondas cerebrais que a gente precisa atingir. Sabendo o que cada uma atinge, a gente vai saber então como direcionar, né? E atualmente é possível encontrar diversos áudios e vídeos no YouTube, na internet, tem muito, 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 tá? Que são ditos binaurais e terapêuticos. Mas tem que se prestar bastante atenção, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Nem todos esses que colocam lá batidas binaurais para isso, para aquilo, que tem que tomar cuidado com a fonte, né? De quem é que realmente está colocando, é alguém que entende de sons, é alguém que os musicistas estão fazendo bastante isso. Tem um canal que eu coloquei aqui, que é de um maestro, então ele produz música, sons, né? Ele produz sons e pode produzir músicas também com esses sons junto, mas ele produz com indicação. Então, a pessoa quer específico para isso, para aquilo, para aquilo. Então, ele vai produzir o som de acordo com a necessidade de cada pessoa, ou colocar uma música, uma melodia em cima para ficar mais agradável.
e para a pessoa. Então, tem que tomar bastante cuidado nas fontes, ou seja, onde você vai buscar isso na internet, ok? Aí, o que eu vi pesquisando, eu até baixei no meu celular, você vai no Android, né? No meu caso, Android, você vai no Play Store, e aí você tem lá sons curativos, batidas binaurais. Quando você colocar batidas binaurais, vai aparecer vários lá, e um deles chama Crazy Bee. Por quê? Porque os outros que eu vi é Atmosfere, tem uns outros lá, beats binaurais, mas é em inglês. Então, esse eu encontrei em português. Então, entrei, baixei lá e vi. Então, tem só o som com uma música por cima, para o que você quer, se é para ansiedade, se é para meditação, se é para sono. Você tem como colocar o temporizador de quanto tempo você quer ficar escutando, caso você vai dormir. Então, tem vários recursos lá. Tem memória, né, para você, aqueles que você gosta mais, você salvar. Então, é um recurso que a gente tem fácil, grátis, né? Porque ele é gratuito e à disposição ali de todo mundo. Hoje em dia tem um smartphone, tem um fone de ouvido, né? E então é interessante olhar isso daí. Do site do Cerebral Music, né? Que é esse daí, que é do maestro. Então, põe lá, Cerebral Music na internet, vai aparecer lá o site, e aí, só que você compra, tá? Eu não vi músicas que ele coloca à disposição, né? Você tem que comprar. Por quê? Porque ele estuda, ele faz isso. Eu vi também que a Margarete Aquila, ela tem, é gratuito. Você põe lá Margarete Aquila, batidas binaurais. Então, tem à disposição os sons. Então, você entra lá no site dela, vai ter alfa, teta, delta, e aí tem só o som. Ela produziu, ela é musicista, então ela produziu os sons das batidas binaurais. E embaixo ela tem links para o YouTube de músicas relaxantes. Então você pode, quando você clica lá na música do YouTube, você pode deixar a batida que ela tem lá no site dela e em outra aba do computador, o YouTube passando a música. Então, você fica ouvindo a música e a batida, tá? Não precisa, a batida não necessita estar em volume alto, porque o seu ouvido aqui, ele vai escutar a batida e a música. Então, fica mais agradável de você escutar, ok? Bom, contraindicação para as batidas de sons binaurais, né? E os isocrônicos também eu vou explicar o que são desaconselháveis para quem tem epilepsia ou problema cardíaco. Por quê? Porque há uma modificação das suas ondas cerebrais. Então, para quem tem disritmia, arritmia cerebral, né? Para quem tem problema cardíaco, então, sem supervisão médica mesmo, não é indicado. Por quê? Porque a gente sabe que até crianças ou pessoas que ficam muito tempo assistindo videogame, com aquelas batidas, tem provocado ataque epilético nas pessoas, ou mal-estar. Então, como não se tem uma certeza do que pode acontecer, então não é indicado para essas pessoas, ok? Bom, e nunca usar quando está dirigindo ou operando máquinas, né? Porque depende lá a batida que você está, você entra numa frequência cerebral baixa e você entra em estado meditativo de sono, não vai ser bom durante o tempo que você estiver fazendo alguma atividade que põe em risco
a sua integridade física, ok? Os sons isocrônicos, eles são diferentes, eles chegam no Hertz, eles conseguem fazer a sua frequência cerebral modificar, mas é uma outra tecnologia, porque os isocrônicos, eles são pulsos regulares, então se vocês olharem aqui o gráfico, ele faz os pacotinhos de 10 Hz, pacotinhos, né? Então eles vão conseguir fazer através das pulsações aqui, chegar numa frequência de 10 Hz, que também vai estimular a região do tálamo, como acontece nos binaurais, e que o cérebro passa, então, a imitar essa frequência, né? Ele tende a entrar também nessa frequência, e aí altera a atividade cerebral. A diferença é que os sons isocrônicos, você não precisa de um fone de ouvido, não precisa de ser estéreo, ok? É produzido, você pode escutar na caixa acústica, mesmo, normal, e eles fazem também o cérebro chegar, né, nessas frequências aí, depois de um determinado tempo, escutando, mas é usado, então, diferente. Isso daí, os isocrônicos é mais para quem não tem o recurso, por exemplo, de um fone de ouvido, e aí é menos usado, assim. O que mais a gente vê, pelo menos quando a gente põe lá binaural, até tem lá, binaurais, aí tem lá, som isocrônico. Se você olhar também vai ter, ok? Mas, geralmente os sons isocrônicos, eles se utilizam também de música, né? Com a batida sequenciada ali, ok? Mas os que é mais utilizados são os binaurais mesmo. Bom, então, gente, eu espero aí ter dado uma opção para vocês saberem que existe essa terapia psicoacústica, que realmente ela tem efetividade em muitos casos. A gente não usa esses recursos que a gente tem, mas é um coadjuvante para você chegar num estado de saúde através de recursos muito básicos, né? Todo mundo hoje tem um celular, tem um fone de ouvido, e também acessar a essas plataformas, no YouTube, na internet, pesquisar, porque muitas crianças necessitam de ajuda, de apoio para estudar, ainda mais agora com o trabalho online, com o estudo online, que a criança precisa de mais foco. Então, muitas vezes é um recurso que você tem para ajudar, porque você pode, de repente, colocar na criança lá, né? É lógico que com criança, o ideal é você ter um fono, né? Muito pessoal que trabalha muito com isso, ou musicista, ou fono, ou médico, foniatra, alguém que trabalhe com isso, mas que acompanhe mesmo a evolução da criança, observe mesmo o quanto está melhorando o estudo, a concentração, o estado emocional dela. Agora, a gente adulto, que a gente tem um pouco mais de discernimento, a gente tem esse recurso, né? Então, podem pesquisar aí, e às vezes, para você vai ser um divisor de água, ok? Eu espero ter contribuído mais uma vez para a saúde integral de vocês. Eu coloquei aí Aristóteles aí, né? Há muitos e muitos anos atrás, já dizia, a música é celeste, de natureza divina, e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. Realmente, a música tem uma condição, os sons, a música, uma condição de nos elevar, também de nos deixar num estado emocional não favorável, né? As dores de cotovelo aí, mas a gente tem recursos aí de sons e músicas que podem realmente nos elevar acima da nossa condição, tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês. A gente se encontra aí
pelos Facebook, pelos Instagram, pelas curtidinhas, pelo WhatsApp, pessoal que conversa comigo pelo WhatsApp. Adoro receber mensaginhas de vocês, adoro quando vocês me marcam, adoro quando vocês mandam os mensagens, mostrando o que vocês estão fazendo, tá? E curtindo as coisas que eu também estou fazendo, é uma forma da gente se interagir de longe. E aí eu espero que vocês fiquem bem, ok? E tem dúvida, né? Se gostou, coloca lá um joinha para eu saber que eu fui feliz com a escolha do tema. Se não gostou também, coloca e fala por que não gostou, né? Que aí eu vou sempre buscar entregar o meu melhor para vocês, ok? E todos, então, na paz de Deus, um beijo grande no coração. Se cuidem, tá bom? Um beijo. Vamos lá. Tchau, gente.